寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e gueixas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então tá, tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? Então tá bom, e primeiramente, para quem não conhece esse quadro, eu sempre faço essas teorias com algo que tivesse probabilidade de acontecer e dou uma forçadinha para que aconteça, senão não teria uma teoria. Eu não chego e faço assim, ó, pronto, aconteceu porque eu quis, porque assim é um modo muito fácil, né? Então vamos pegar fatos da realidade e sempre transformá-los em coisas que deram certo, né? Porque fazer esses negócios de magia, mais ou menos que magia, sem explicações plausíveis, vai contra os meus princípios. Então, como vocês estão vendo aí, né? Hoje é a teoria e se a China fosse dividida? E se eu te falar para vocês que isso não é uma teoria e sim uma realidade, já que Taiwan também é China, República da China, diferente de República Popular da China. Mas sim, eu sei que vocês estão querendo ver se a China fosse dividida no continente, nesse grande bloco aí que nós temos hoje em dia, beleza? Então, bora lá. Lembrando que a gente já pode adiantar todo o processo da queda da dinastia. A gente comenta só por cima da primeira parte da Guerra Civil Chinesa, a gente pula a Segunda Guerra e a gente vai para a segunda parte da Guerra Civil Chinesa, que foi de 1945, mais precisamente 1946, no início do ano, até 1950, com a vitória do Mao Tse-tung, e onde o Chiang Kai-shek vazou para Taiwan e declarou ali como República da China, já que já era antes, né? E é por isso que nós temos este problema. E nesse mesmo tempo também, em 1950, Mao Tse-tung e os comunistas eles invadiram o Tibete e anexaram o Tibete à China. Pois é, o Tibete nunca foi anexado de fato à China desde 1911. Sim, ele se separou junto com a queda da monarquia, da dinastia Qing. Então, agora vamos à teoria. Então tá, 1946, a segunda parte da Guerra Civil Chinesa está acontecendo agora. E vamos adiantar um pouco para 1948, quando os nacionalistas eles acabam vendo que estão perdendo. Então, algum diplomata do Kuomintang chega no Tibete e fala assim, olha, é o seguinte, eles dão algumas explicações ali e eles tentam fazer o Tibete se unir ao Kuomintang. Afinal, o Chiang Kai-shek ele também já queria o Tibete. Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung pegaram o Tibete para a China. Eles fazem um acordo que é o seguinte, vocês vão ser anexados à China, mas vão ser uma região autônoma e vocês vão poder continuar com suas práticas religiosas, com seus templos, seus costumes, mas vocês vão fazer parte do nosso país agora. E vamos supor que, apesar dos pesares, eles aceitassem e entrassem na guerra a favor dos nacionalistas, já que eles estavam sozinhos, enquanto os comunistas tinham os soviéticos por trás. Beleza, vamos supor que a guerra chegou a um nível em que ela já não saía mais do lugar, e tanto Mao Tse-tung quanto Chiang Kai-shek, eles tentam entrar em um acordo dividindo a China em dois, eles ficando com toda a área norte, inclusive Xinjiang, e a China ficando com toda a área sul, inclusive o Tibete, e a ilha que hoje é Taiwan. Então, como seria isso? Isso seria bem problemático, porque seria bem difícil entrar em um acordo de fronteiras para início de conversa. Então, vamos supor que até tudo se estabilizar, isso leve 5 anos. Em 1955 já está tudo ok. Só que lembrando que há 5 anos atrás também aconteceu a Guerra das Coreias, só que dessa vez
sem a ajuda da China. Por quê? Porque em 1950 ele ainda poderia ter considerado uma guerra, né, entre China comunista e China nacionalista. Então, se eles enviassem mais de 1 milhão de soldados ali para a Coreia do Norte, poderia ser que eles ficassem muito mais fracos e perdessem fronteira, e não era isso que eles queriam. Então, vamos manter a Guerra das Coreias sem a ajuda da China. Então, seria muito provável que a Coreia do Norte não seria tão grande, e sim uma faixa que ficou antes da ajuda da China, ou até um pouquinho mais. Porém, a Coreia do Sul iria estar levando a maior parte da península. Ok, as duas Chinas, com toda certeza, elas seriam ainda duas ditaduras, não dá para passar pano para nenhum dos lados. Tanto Mao Tse Tung quanto Chiang Kai-shek, eles não iriam largar o osso, e eles não iriam poder largar o osso. Aí é que tá. E adiantando um pouco para a Guerra do Vietnã, que obviamente teve apoio da China, dessa vez vai ser diferente. Dessa vez vai ser um pouco difícil a parte comunista da China apoiar o Vietnã, já que eles estão totalmente sem fronteiras. Então, possivelmente, talvez o norte do Vietnã não iria conseguir levar essa guerra muito longe, apesar que a União Soviética poderia estar ali ajudando de alguma forma, mas acredito que não iria durar tanto. Então, e sem a ajuda da China comunista no Sudeste Asiático, não teríamos também Pol Pot. Não digo que ele não poderia entrar em jogo, mas talvez ele levaria um pouquinho mais de tempo para entrar em jogo, ou então talvez o Camboja seria um país comunista, só que sem ser como foi com Pol Pot, e sim ser um pouco mais intelectualizado, né? Porque, né, Pol Pot não era nada intelectual. Apesar que ele era, né? Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. E bem, como é que ficariam agora os reconhecimentos para decidir qual é a verdadeira China, qual país vai reconhecer qual? Bom, bem, como dessa vez a China não é só a ilha de Taiwan, que não é um continente inteiro, e obviamente estaríamos em uma guerra fria, então não seria tão necessário reconhecer a China comunista, justamente pelo fato de que teria uma outra China também, mais ou menos do mesmo tamanho, entre aspas. Então não seria só uma ilhazinha, e que não seria importante economicamente, né, na visão dos países, não na minha visão, tá? Então, possivelmente eles passariam a reconhecer a China do Sul, bem, o bloco capitalista, né, o Ocidente, e os países de esquerda, os países comunistas, socialistas, com toda certeza eles iriam reconhecendo a China do Norte, a República Popular da China. Só que eu acredito que esse reconhecimento não iria ser assim, ó, pronto. Eu acredito que talvez dos Estados Unidos até que seria assim, e da União Soviética também, para cada um com a sua China, justamente para eles terem a influência e não deixarem a outra ideologia passar a fronteira. Mas os outros países, vendo a situação com dois líderes que não largam osso, eles iriam reconhecendo aos poucos. Aí talvez quando o Mao Tse Tung e o Chiang Kai-shek batessem as botas e viessem a falecer, e daí possivelmente viriam os reconhecimentos em massa de ambos os lados, para não ficar tipo, eu apoio uma ditadura, você apoia uma ditadura, entende? Ou então, bem provável que a China do Sul, a República da China, passaria por uma ditadura militar, assim como Taiwan passou, né? Assim como passou na história, né? Não preciso ficar falando que Taiwan passou. Assim como passou uns 13 anos a mais de uma ditadura militar, a China do Norte também iria ter um governo militar, não necessariamente talvez Deng Xiaoping, desculpa a pronúncia. Talvez, né? Mas era bem provável que sim, que ele assumisse também. Então, algumas coisas iriam mudar muito. Iria precisar de uma zona desmilitarizada,
porque senão ia ser incidente atrás de incidente, e quando acontece muito incidente constantemente acaba virando uma guerra. E acredito que nenhuma das potências iriam querer isso. Porque iriam estar de igual para igual. Não iria estar um bloco gigante contra uma ilha minúscula, entende? Então as duas Chinas iriam pensar antes uma de invadir a outra. Porque, né, hoje em dia nós sabemos que a China não tem medo de Taiwan justamente pelo tamanho e pela quantidade de soldados desproporcional. Né? Não é bem desproporcional, né? Cada um banco que consegue. E beleza, agora vamos adiantar para 1989, que aconteceu um fato muito marcante na China, que foi o protesto da Praça Tiananmen, a Praça Celestial da Paz. Vamos supor que, beleza, esse protesto acontecesse nas duas Chinas. Mas como assim? Um protesto aconteceria em Pequim, pedindo para unificação e acabar com chinês querendo empacotar chinês e acabar com essas tensões entre os países, pois todos são um só. E em Nanquim também poderia acontecer a mesma coisa. Só que adivinha só, em ambos os protestos seriam reprimidos e os manifestantes, bem provável que também levariam borrachada de ambos os lados. Mas o porquê disso? Bem, ainda estamos na Guerra Fria, ainda estamos em períodos muito tensos na época. Então, um lado seria acusado de ser contra-revolucionário e o outro lado seria acusado de ser de esquerda, de ser comunista, enfim. E essas seriam as desculpas das duas Chinas para parar a manifestação na base da borrachada. Só que, ok, avançando um pouquinho no tempo, nos anos 2000, 2005, eu acredito que seria bem provável que as Chinas elas não se falassem mais. Era como se uma China não existisse mais para a outra. Isso em questão de população. Principalmente o norte, talvez ele não poderia saber que o sul existia. As pessoas do norte não iriam poder saber que o sul existiria. O Tibete ele ainda se manteria na China, porque obviamente seria um negócio muito tenso eles largarem, e uma invasão comunista de Xinjiang e de áreas próximas. Então eles ainda assim se manteriam na China do Sul. Outras coisas, o que poderiam acontecer? Bem, agora a partir do momento em que a União Soviética cai, aí sim teria alguma chance de embargo econômico na China do Norte, uma vez que a China do Sul teria basicamente metade da população, né? A população basicamente iria ser a mesma, né? Se juntasse as duas Chinas. Então, os meios de produção poderiam acontecer sim. Então, as potências ocidentais não teriam medo de fazer embargo econômico, porque eles teriam uma outra China para negociar, com basicamente a metade da população, que ainda assim seria muito, mas muito mesmo. Então, a não ser que, lógico, que as principais fábricas ficassem no norte. Mas é bem provável que teria muito investimento no sul para eles não precisarem negociar com o norte, igual mais ou menos nos esquemas das Coreias. E bem, a China do Sul, obviamente que ela iria perder esses governos militares, esses governos mais rígidos, e passaria a ter uma redemocratização, e a China do Norte continuaria como é hoje, com um partido só e sempre basicamente o mesmo presidente, ou então um presidente escolhido pelo partido, mas ainda assim do mesmo partido. Não iria mudar do que nós conhecemos, iria ser basicamente China e Taiwan, só que dessa vez numa proporção mais de igual para igual. E não teria muito mais segredo e nem muito mais do que eu ficar me prolongando aqui, beleza? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O que vocês acharam dessa teoria? Vocês acham que seria diferente? Como seria na visão de vocês? Deixem algum tópico, alguma teoria aqui na descrição, que às vezes eu posso demorar, mas eu faço agora que eu estou dando foco total nas teorias.
Deixa aí a sua teoria na descrição, o que você gostaria de ver, enfim, ou como você gostaria de ver. Se possível, também deixa de um modo específico, de onde você quer que eu starto a sua teoria. E não se esquece de seguir no Insta, ver os vídeos do card e da descrição, curtir a página do canal no Face, se inscrever, dar like nesse vídeo e o melhor, compartilha, beleza? Falou e fui!